Paz do Senhor, meu nome é Márcio, sou pastor aqui no sul da Flórida, nos Estados Unidos. Eu quero agradecer a você que se conectou conosco no YouTube. Você está prestes a ouvir uma palavra que vai te abençoar tremendamente. O meu desejo é que você abra o seu coração para se alimentar de uma palavra que vem do Senhor Jesus. Quantos têm um coração para ouvir a palavra do Senhor Jesus aqui? Então feche seus olhos, vamos orar pela palavra. Pai, nós agradecemos, reconhecemos, ó Deus, tudo aquilo que o Senhor tem feito até aqui. Senhor Deus, reconhecemos que até aqui o Senhor tem nos sustentado. Deus, o que o Senhor tem ido adiante dessa obra. Não nos deixe sair daqui, não nos deixe dar um passo sem que o Senhor vá adiante. Espírito de Deus, nós declaramos que essa igreja é do Senhor Jesus. Pai, nós reconhecemos que o Senhor tem nos fortalecido, tem trazido a palavra que é do Senhor. Capacita-nos, ó Deus, a cada dia. Que essa palavra, Deus, seja um memorial, seja um referencial, seja um marco em nossas vidas. Deus, que o Senhor possa transformar, ó Deus, esse ambiente rico, Deus, na Tua palavra, em o nome do Senhor Jesus. Amém? Irmãos, é muito fácil às vezes a gente reconhecer o pregador. É muito fácil o pregador ser exaltado, porque todos os domingos ele está à frente. Mas eu te falo que ninguém conquista algo sem que o Senhor dê uma equipe. Toda conquista que você vê na Bíblia, você vê também Deus levantando pessoas para caminharem juntos. Uma obra não é sustentada por uma pessoa. Uma obra não é levantada por uma pessoa. Existem pessoas que estão ao redor. Você pode ouvir muitas vezes pregação sobre Davi, mas poucas vezes você vê pregação sobre Jonatas. Quem é Jonatas? Jonatas é aquele que ele aparece em um momento da história. Mas Davi, de forma repetitiva, constantemente ele aparece na história. As pessoas falam da unção de Davi, a unção do profeta, a unção do rei, a unção do sacerdote. Mas você não ouve muita coisa sobre Jonatas. Quem que é Jonatas? Jonatas era alguém que era o filho do rei. Na ausência do rei, ele se tornaria então o próximo rei. Mas ele entendeu então que ele deveria passar para Davi. E que Davi iria conquistar aquilo que era necessário para cumprir o propósito de Deus. Jonatas então oferece as suas armas. Jonatas oferece o que ele tem. E Jonatas então não aparece muito na história. Mas eu te falo, nada seria de Davi se Jonatas não tivesse feito parte do ministério dele. Davi não seria reconhecido se não tivesse Jonatas. Eu te falo, irmãos, eu reconheço que Deus tem me levantado nessa geração como Davi, mas eu reconheço publicamente que eu não seria Davi se eu não tivesse Jonatas na minha vida. Eu não alcançaria nada se esses homens não me oferecessem as armas que eles têm, a sabedoria, a maturidade, a graça, o amor, o empenho, o cuidado, o zelo. Essa obra aqui, irmãos, é fruto do trabalho de lágrima dos irmãos. Então não existiria Davi sem Jonatas. Mas muitas pessoas querem ser Davis. Mas às vezes algo que Deus tem falado com você é para que você seja alguém que dê apoio, que fortaleça, que muitas vezes não seja reconhecido, que você capacite alguém. Sabe, irmãos, talvez esse é um ministério que Deus te deu e você nunca percebeu. Às vezes as pessoas não prestem atenção. Não sei quantos perceberam, mas o pastor José Roberto pegou um copo hoje, muito bonito, trouxe aqui e me serviu aqui na frente. O que ele fez de tão espiritual? Ele serviu um homem de Deus. E a Bíblia diz que maior é aquele que serve, pastor José Roberto. Maior é aquele que serve. Isso é expressão divina, isso é expressão de Jesus. Mas muitas vezes nós achamos que isso é bajulação. Eu te digo, irmãos, Jonatas não fez por bajulação. Ele fez por uma direção de Deus. Posso ouvir um amém dos irmãos? Então, irmãos, não é só feita uma geração de Davi. Existe uma geração de Jonatas que tem que se levantar. Pessoas que vão falar, olha, eu não tenho muito, mas o pouco que eu tenho, eu te dou. Está aqui o que eu tenho, está aqui o que eu conquistei. Eu quero que você faça, alcance o propósito de Deus. E uma coisa, irmão, diante de Deus, tudo que nós fazemos, nada fica oculto. Nada fica oculto. Aquele gesto que você fez ali na porta para receber alguém, aquele gesto para abrir a porta para alguém, aquele gesto de boas-vindas para alguém, talvez você ache que não seja muito, mas talvez a pessoa que veio para cá hoje, na recepção, porque você falou que ela era bem-vinda, Deus já falou com ela que ela é amada do Senhor. Amém? Mas o que foi de tão importante? Só porque você estava na porta. E muitas vezes nós não valorizamos esse tipo de serviço, esse tipo de doação, esse tipo de entrega. Parece que nós queremos entender que aqueles que são reconhecidos, esses então são aclamados. Deixa eu te falar, diante do Senhor Jesus, tudo que você fez,
toda a água que você serviu a um necessitado, todas as vezes que você cuidou de um pobre, todas as vezes que você vestiu um mendigo, você fez a obra do Senhor Jesus. Muitos talvez não te viram, mas eu te falo, quem tinha que te ver, te viu, e o nome dele é Jesus. Glória a Deus. Quero começar lendo então lá em João, capítulo 12, capítulo 13, versículo 1. A palavra de Deus diz: ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou até o fim. Sabe o que significa, irmãos? Que amor, ele não para na metade. O amor, ele vai até o fim. Ele vai até o último suspiro. Ele vai até a última decisão. O amor, ele não acaba. A palavra de Deus diz lá em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 8, que o amor ele não acaba, ele não tem fim, que o amor é permanente. Eu quero falar para os irmãos, eu quero caminhar com os irmãos e amá-los até o fim. Eu quero caminhar com vocês e poder honrar até o fim. Eu quero caminhar com os irmãos e com tudo que eu tenho, poder capacitar que vocês possam ir muito mais além do que eu. Eu quero hoje começar então falando, muito obrigado, irmãos. Muito obrigado por me suportar no presbitério. E não mudem a cara, senão o povo vai achar que o presbitério é mau. Muito obrigado por vocês me suportarem pela minha insistência, pela minha radicalidade. Muito obrigado por vocês me suportarem todos os dias, reconhecendo que Deus nos colocou juntos. Muito obrigado porque vocês têm expressado o amor de Deus na minha vida, o quanto eu me sinto amado por vocês, o quanto eu me sinto reconhecido, honrado pelos irmãos. Eu reconheço que Deus me deu a melhor equipe que poderia ter alguém. Eu reconheço que Deus nos uniu para um propósito. Então eu quero começar com essa palavra, falando, eu quero amá-los e amá-los até o fim. Esse é o padrão do Senhor Jesus, até o fim. E o interessante é que a palavra de Deus diz nesse contexto aqui o seguinte: sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos, e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima, e tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés dos seus discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. A palavra de Deus fala que então Jesus toma a iniciativa diante dos seus discípulos, lava os seus pés, reconhecendo que o Senhor trouxe aquele povo, e reconheceu também que momentos de dificuldade, muitas vezes, eles não estariam, mas Deus falou o seguinte: apesar de tudo, nós continuamos juntos. Era essa expressão, e Deus também, quando ele fez isso, Jesus fazendo isso, ele demonstrou humildade, ele reconheceu com aqueles que ele caminhou, mas também fala sobre limpar os pés. Eu não sei se você sabe, mas naquela época nós não tínhamos um sapato como o nosso hoje, mas então os pés facilmente se sujavam. E Jesus também reconheceu algo com aqueles homens: olha, eu também quero honrar, porque vocês caminharam comigo até aqui. Além de algo profético, além de ser uma atitude de perdão também, porque Jesus sabia que os discípulos não permaneceriam com eles, ele também reconheceu que aqueles homens caminharam com Jesus e foram com ele até aquele momento. E aí eu te falo algo que acontece aqui impressionante, irmãos. Jesus estava próximo de ser crucificado. Ele sabia da traição. Ele sabia que uma agonia começaria. Mas interessante que, eu não sei quantos de vocês, se você vai passar por uma situação de perseguição, onde as pessoas vão te atacar, que as pessoas vão numa tentativa de te matar, primeira coisa que todo ser humano faz é se defender. Todo ser humano procuraria uma arma para se defender, mas engraçado, Jesus não procura espada, Jesus procura uma toalha. Jesus, no momento de perseguição, ele não procurou uma espada para poder atacar quem o atacava. Jesus não foi contra aquelas pessoas que perseguiam ele, mas ele fez o que então com seus discípulos? Ele não se preparou com armas, mas ele pegou uma toalha. Sabe o que significa, irmãos? Que muitas vezes o teste na nossa vida não é pegar a espada e ir contra as pessoas. O nosso teste é pegar a toalha e enxugar os pés daqueles que muitas vezes não estarão conosco.
O teste nosso, irmãos, não é ser violento, mas muitas vezes é se colocar numa posição de servo, se ajoelhar e honrar aqueles que vieram antes. Honrar muitas vezes aqueles que caminharam antes, aqueles que suportaram antes. Então, irmãos, eu quero te mudar um paradigma. Nós estamos acostumados a reivindicar muita coisa, mas será que Deus não está colocando diante de nós? Seja humilde como o nosso Senhor. Será que Deus não está nos colocando? Pegue uma toalha e lave os pés daqueles que mesmo assim te abandonarão. Será que Deus não está te desafiando a lavar os pés, a honrar aqueles que não estarão no dia que você mais precisar? Eu te falo, uma das expressões de Jesus foi honrar aqueles homens, mesmo sabendo que aquele dia ele não estaria. E aí então nesse momento aqui nós podemos ter duas óticas. Jesus fez isso para quê? Para mostrar para ele: eu venço pelo amor, eu venço pela toalha, eu venço pela honra, eu venço pela humildade. E existe também algo, eu também quero lavar os seus pés, porque até agora vocês caminharam comigo, vocês me honraram, vocês permaneceram em meio às circunstâncias muitas vezes. E aí então eu escolho essa manhã, ao invés de fazer uma lavagem dos pés dos irmãos, porque eu vou lavar os pés dos irmãos aqui publicamente, para os irmãos não acharem que eu estou lavando porque os irmãos vão me abandonar. E ai de você, que fique registrado isso. Mas eu vou lavar os pés, porque os pés dos irmãos têm ficado cheios de poeiras. Mas sabe por quê? Quando nós caminhamos muito próximo de alguém, essa proximidade acaba que a poeira que essa pessoa está caminhando vá para as pessoas que estão perto delas. Caminhar perto de alguém então fala de que vocês estão colocando sobre si uma poeira, não simplesmente que vocês geraram, mas porque vocês decidiram caminhar tão perto de mim, que muita poeira está vindo sobre vocês. E aí então eu quero lavar os seus pés para dizer o seguinte: nós temos parte juntos nesse propósito. Nós caminhamos juntos por conta disso. Eu escolho hoje lavar os pés de vocês, então, para agradecer vocês. E limpar muitas vezes a sujeira que eu deixei para os irmãos. A poeira que vocês pegaram por andar tão próximo de mim. Eu decido hoje publicamente reconhecer isso. E irmãos, você pode achar: nossa, mas isso é complicado. Irmãos, eu fiz até consulta com todos, né? Liguei, conversei com meu pastor: o que você acha? Ele: não, eu acho que é de Deus. Porque um ato desse, irmãos, não pode ser algo natural. Há implicações espirituais no que eu vou fazer aqui. Há implicações que você talvez não consiga perceber a dimensão, mas eu quero honrar publicamente aqueles que decidiram tomar sobre si a poeira que eu estou gerando. Aqueles que decidiram tomar sobre si, sustentar algo por caminhar próximo. Mas muitas pessoas desistem, porque a poeira quando vem para cima de você, você não quer aceitar. Em outras palavras, eu não sei quantos já andaram em estrada de chão. E eu me lembro quando às vezes a gente andava na estrada de chão, primeira coisa quando nós chegávamos perto de um carro, era querer ultrapassá-lo. Por quê? Porque eu não queria a poeira daquele carro vindo para cima de mim. Mas eu queria o seguinte: eu queria ultrapassar, mas eu queria que a minha poeira ficasse lá incomodando quem estivesse atrás de mim. Quem está na frente não tem muita complicação, mas quem está atrás suporta a pressão. Quem está atrás suporta situações. É mais ou menos como o marido e a esposa que é sábia. Muitas vezes a esposa promove o marido, e aí acaba que a mulher sofre a maior pressão, mas o marido é reconhecido. Esse é um padrão de uma mulher que edifica a casa, a mulher que é sábia. É um padrão mais alto. Por isso, a mulher que é submissa, não é porque ela simplesmente, é porque é a parte mais fraca também, mas é aquela que tem sabedoria para suportar a pressão que vem sobre ela, sobre eles. Amém? Então eu quero falar para você que tem suportado a pressão de seu marido, em o nome do Senhor Jesus, vocês estão suportando uma pressão, mas essa pressão vai trazer peso de glória sobre a sua vida, amém, irmãos? Então eu quero falar para vocês, meus irmãos, vocês que estão suportando a poeira que eu tenho deixado um rastro, Deus vai te capacitar em o nome do Senhor Jesus. Eu sei que não é um ministério simples, mas o Senhor quem te fortalece, te dá graça em todos os dias da sua vida, amém?
A palavra de Deus diz então, por que Jesus fez essa atitude, irmãos? Por que você acha que Jesus gerou toda essa circunstância? Eu vou te explicar por quê. Existe algo que é bom a gente entender. Por que essa atitude de Jesus chama tanta atenção? Pelo seguinte, porque essa atitude que ele toma não é uma atitude supostamente de um homem que é reconhecido como Jesus passou a ser reconhecido. Essa atitude, na verdade, ela vem para que um servo faça. Essa atitude era de alguém que era um servo, que quando uma pessoa, nessa época de Jesus, pessoas que tinham posses, elas tinham também servos na sua casa. E porque eles tinham servo na sua casa, eles então, quando chegava um visitante, a primeira coisa que o servo fazia era limpar as mãos, oferecer água, limpar os pés, para que aquela pessoa se sentisse bem-vinda naquele ambiente, se sentisse honrada naquele ambiente. Então, quando alguém chegava na casa de alguém, quando uma pessoa tinha condições e ela oferecia um servo para lavar as mãos e os pés, ela estava falando: eu estou fazendo isso porque eu te honro, eu estou fazendo isso porque eu entendi que você é digno de honra. E então quem fazia isso? O servo. E ele não era um trabalho muito bem aceito com as pessoas. Por quê? Porque era a pessoa que tinha menos valor na casa que fazia, a pessoa que tinha menos reconhecimento que fazia, a pessoa que não tinha muitos créditos na casa. Ele era o escravo naquele lugar. E então por isso que é tão importante essa atitude aqui. Quando Jesus faz, Pedro fala: mas para aí, por que o senhor está fazendo isso? O Senhor é mestre, o Senhor é rabi, o Senhor é Jesus, por que o senhor está fazendo isso? Não convém que faça isso comigo. Por quê? Quem faz isso é um servo. Quem faz isso está falando: você é maior do que eu. Eu quero reconhecer isso publicamente, lavando os pés dos irmãos. Vocês são maiores do que eu. Vocês são pessoas que Deus colocou com tanta graça, com tanta vida. Eu me sinto tão bem em poder fazer parte dessa equipe. Eu me sinto tão honrado em poder caminhar com os irmãos. Então eu quero falar: irmãos, eu quero servir, porque entre vocês eu quero ser o menor. E o que eu tenho, eu quero poder oferecer para vocês, que vocês possam subir nos meus ombros e poder alcançar lugares que eu jamais vou alcançar. Talvez olhando aqui para essa igreja, as pessoas podem pensar: nossa, que igreja tão abençoada, tão viva. Irmãos, não se compara aonde os irmãos vão chegar, não se compara a glória que os irmãos vão gerar, não se compara as palavras proféticas que vão ser liberadas na sua vida. Amém? Posso ouvir um amém? Tem amém aqui? Tem crente nesse lugar? Então pergunta para o seu irmão: você quer ser um servo? Abre lá em Marcos capítulo 10, versículo 43. A gente vai ler alguns versículos para reforçar o que eu estou dizendo aqui. Marcos capítulo 10, versículo 43. A Bíblia diz: mas entre vós não é assim, pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será o que vos serve. A palavra de Deus também diz lá em Lucas capítulo 22, a palavra de Deus diz o seguinte, Lucas capítulo 22, versículos 26, a palavra de Deus diz: mas vós não sois assim, pelo contrário, o maior entre vós seja como o menor, e aquele que dirige seja como que serve. Abre lá também em João capítulo 13, versículos 16. João capítulo 13, versículo 16. A palavra de Deus diz o seguinte: em verdade vos digo, que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que os enviou. A palavra de Deus está falando então que o servo não pode ser maior do que o seu senhor. E para terminar, lá em Lucas capítulo 7, versículo 36, a palavra de Deus diz o seguinte, versículo 36, convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento.
E então, estando por detrás aos seus pés, chorando, regava-os com lágrimas e enxugava com os próprios cabelos, e beijava-lhes os pés e ungia-os com unguento. Ao ver isto, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo: se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Ele respondeu: diz, mestre. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e outro 50. Não tendo nenhum dos 2 com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Qual deles, portanto, amarás mais? Respondeu-lhe Simão: suponho que aquele a quem mais perdoou. Ele replicou-lhe: justamente bem, julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os meus pés. Este, porém, regou os meus pés com lágrimas e enxugou com os seus cabelos. A palavra de Deus diz que Jesus foi à casa de um fariseu. O fariseu é aquele então doutor que sabe tudo. E o interessante é que o fariseu julgou a atitude daquela mulher de lavar os pés, ser lavado os pés de Jesus. Sabe o que significa, irmãos? Que muita gente julga a atitude de honra, mas Deus falou o seguinte para ele: você me julga, você julga a atitude dessa mulher, mas você mesmo não me ofereceu água para lavar os meus pés. Sabe o que esse homem fez? Ele desonrou Jesus. Tendo condições de lavar os pés de Jesus, não lavou. Tendo condições de reconhecer Jesus, não reconheceu. E o fariseu questionou a atitude da mulher. Questionou a atitude daquela mulher que decidiu honrar. Eu vou te falar, irmãos, muitos fariseus me olhando hoje, talvez, vai me questionar por que eu estou lavando os pés de vocês. Muitos fariseus vão querer me acusar: pastor está querendo bajular os irmãos. Não estou, porque os irmãos sabem muito bem que eu não sou de bajular e nem um pouco. Muitas pessoas vão me criticar, certamente, mas que convém eu fazer aquilo que o Senhor tem colocado no meu coração. Então, José Roberto, eu quero reconhecer publicamente, irmão, você é um homem de Deus que me inspira pelo seu coração. Você é alguém simples, seu coração fácil de moldar, fácil de caminhar. Eu aprendo todos os dias com você, meu irmão. Marcos Lima, irmão, você é um presente de Deus, né? Você é alguém que sempre disposto, sempre é o primeiro a falar algo, a se posicionar e querer estar junto. Reconheço você, meu irmão, reconheço seu ministério. Diego, quero te agradecer, irmão, pela semente que você deixou e por tudo que você fez, pelo seu retorno. Quero agradecer nesses anos que você semeou aqui nesse lugar. Eu aprendo com você, eu vi alguém que decidiu Deus moldar. O Anderson, meu irmão, tenho certeza que Deus está te capacitando para coisas maiores, irmão. Eu sei que as pressões vieram, mas não tem jeito, né? A semente ela tem que morrer para poder dar fruto. E você é alguém que perseverou em meio às circunstâncias, irmão. Isso é um exemplo para mim. Às vezes situações que ninguém sabe, mas você perseverou. Elber, eu quero reconhecer, irmão, que você é um discípulo fiel desde o início. Reconheceu, decidiu no coração me honrar, reconheceu algo que eu poderia te oferecer, mas eu te falo, irmãos, eu que mais ganhei nesse relacionamento até hoje. Não foi nem tanto o que eu pude te dar, na verdade foi o que recebi de você. Eu aprendo muito com o seu coração, meu irmão. E Aldo, eu quero falar, meu irmão, que você é um homem sempre pronto. Pastor, vamos fazer. Ele não questiona. Pastor, era para fazer, vamos fazer. Esse coração, você está semeando aquilo que você vai colher com seus discípulos. Tudo que você tem feito, você vai colher com seus discípulos. E amor, valeu 7 anos. Me tolerar, me suportar. Realmente eu acho que se alguém aqui pode falar da poeira que comeu, foi a Gisele. E comeu com vontade, mas ela não desistiu, ela não ficou à beira do caminho, como eu preguei semana passada. Você não ficou à beira do caminho, mas você decidiu caminhar perto. Vou lavar seus pés também, meu amor, porque
Não teria como eu fazer isso sem você. Quero honrar o pastor Marcelo Almeida, pastora Valneide, minha irmã, de poder acreditar e confiar em mim. Falar, olha, está aqui. E confiar na igreja do Senhor não é algo simples. Eles confiaram em mim, depositaram todos os créditos, falou, olha, agora é com você. E eu acredito que a melhor maneira de honrar o pastor Marcelo e a pastora Valneide, muito mais também do que somente lavar os pés, é mostrar os frutos. Porque uma árvore, ela é reconhecida pelos frutos que ela dá. Mas isso tudo tem a ver com semente. Eu só estou gerando aquilo que eu recebi da minha semente. Então, pastor Marcelo e pastora Valneide, muito obrigado. Timóteo, que não está aqui, nem a Brenda, reconheço também o coração deles dispostos a ouvir o que eu tenho da parte de Deus e vê-los crescendo. Muito obrigado, em nome do Senhor Jesus. Então, eu gostaria agora que os servos colocassem aqui à frente as vasilhas aqui à frente. Coloca para mim as águas já. Eu sei que às vezes tem alguém que está nos visitando. E eu quero te falar para você que está nos visitando. Nós somos uma igreja que nós honramos. E nós não honramos somente para cima. Nós honramos para as laterais e para baixo. Uma igreja onde só cobra a honra para cima, isso não é honra, isso é manipulação. Nós não somos esse tipo de igreja. Eu quero honrar esses pastores, mas eu quero honrar também cada um dos líderes. Gostaria que os líderes ficassem de pé onde vocês estão, os líderes de crianças, os líderes de célula. Ficassem de pé, por favor. Eu quero agradecer os irmãos do fundo do meu coração. Vai ter um outro momento que eu vou lavar os pés dos irmãos. Quero agradecer do fundo do meu coração a dedicação de vocês. Quero agradecer porque vocês têm sido Jonatas na minha vida. Quero agradecer porque vocês não sabem as implicações de tudo que vocês têm feito. Mas quero louvar a Deus pela vida dos irmãos. Quero agradecer do fundo do meu coração. E tem algo que vai vir do Senhor, não vem de mim. Mas eu gostaria que toda a igreja aplaudisse cada um desses irmãos. Pessoas estão nos visitando, fique em paz, tá bom? É bom que você nos conheça realmente. Deus, eu faço isso porque eu lavo os pés daqueles que têm suportado a poeira,
nome do Senhor Jesus, ó Pai. Mesmo que não tenha sido reconhecido pelos homens, diante de Cristo, Deus, não é em vão. Em nome do Senhor Jesus, nós temos parte com vocês, meus irmãos. Nós temos parte com vocês. Oh Cristo, Pai, em nome de Jesus, fortalece, Deus, para esse tempo novo. Em nome de Jesus, eu limpo as poeiras, ó Deus, que eles, ao longo desses anos, ó Deus, têm recebido. Eu limpo a poeira, Deus, reconhecendo que eles têm caminhado perto. Em nome do Senhor Jesus, ó Deus. Pai, eu agradeço a vida desses irmãos tão preciosos, a sua família. Em nome de Jesus, fortalece a cada dia, capacita. Nós liberamos o mover que é sobre a vida deles. Em nome de Jesus, ó Pai, nós liberamos essa porta, Senhor Deus, para que eles possam sim multiplicar, crescer a cada dia. Nós fazemos isso porque nós temos parte com vocês, meus irmãos. Em nome de Jesus. Oh Deus, o Senhor tem nos dado discípulos, verdadeiramente discípulos, ó Pai. Homens e mulheres, Senhor Deus, que têm caminhado próximo, sustentado a poeira, Deus, que nós temos deixado. Deus, essa é a proximidade do discípulo, Deus. Nós caminhamos tão próximos, Senhor Deus. Oh Espírito Santo de Deus, Pai, que os caminhos dele sejam maiores, Deus, e os passos mais largos. Em nome de Jesus, nós nos colocamos aqui, Deus, para sermos como quem serve, para que vocês possam fazer obras maiores, a palavra de Deus diz. Em nome de Jesus, que vocês sejam capacitados pelo Espírito Santo de Deus. Em nome do Senhor Jesus, nós fazemos isso porque nós temos parte com vocês. Pai, nós reconhecemos toda a semente, nós reconhecemos, ó Deus, todo o coração. Deus, o Senhor une pessoas porque tem um propósito, em nome de Jesus. Nós reconhecemos então a unção e a vida e o fluir que é sobre a vida desse casal. Em nome de Jesus, ó Pai, nós vemos Jonatas, nós vemos, ó Deus, alguém que decidiu servir, ó Deus, e que tem levado a poeira sobre si, Deus, mas decidiu caminhar perto. Em nome de Jesus Cristo, eu abençoo vocês, meus irmãos, eu abençoo e creio que é apenas o início daquilo que Deus vai levar vocês, que vocês possam fazer sim obras maiores, em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus. Espírito do Deus vivo que flui entre nós, ó Pai, que haja um testificar desse ato profético, ó Deus. Em nome do Senhor Jesus, eu quero abençoar vocês, meus irmãos.
Nós somos gratos pelo coração e pela atitude ao longo desses anos. Nós reconhecemos a unção que é sobre vocês. Em nome de Jesus, nós cremos, ó Deus, que essa família pertence a Ti, que servirão todos os dias, Pai, diante do Senhor. Nós lavamos a poeira, Senhor Deus, que nós jogamos, mas foi pela proximidade, Deus. Não foi pela intenção, mas foi pela proximidade dos relacionamentos. Te abençoo, meu irmão, em nome do Senhor Jesus Cristo, esse casal, em o nome de Jesus. Oh Deus, nós te louvamos, Pai, por esse coração tão ensinável, doce, em nome de Jesus. Pai, eu quero abençoar cada um, Senhor Deus, Pai, da sua casa. Eu quero abençoar, ó Deus, a família. Eu quero abençoar, ó Deus, o ministério. Em nome do Senhor Jesus, ó Deus, eu reconheço, Pai, todo caminhar próximo, toda atitude correta. Espírito de Deus, eu declaro que eles são fortalecidos em Ti, capacitados em Ti, em nome de Jesus, meus irmãos. Eu agradeço por vocês, em nome de Jesus. Tem como chegar para cá, para a Gisele sentar aqui? Aí. Vem cá, Gisele. Pai, eu te sou grato, Deus, pela companheira que o Senhor me deu, a auxiliadora idônea, mulher sábia que edifica a casa. Sou grato, Deus, pela companheira, pela fidelidade, pela mãe dos meus filhos, por essa pastora. Eu te dou graças, ó Deus, por uma mulher de Deus que o Senhor me deu. Pai, reconheço, Deus, que ela tem vivido, Senhor Deus, debaixo muitas vezes de uma decisão, muitas vezes, Senhor Deus, de algo que às vezes nós não temos, mas a nossa confiança é em Ti, Jesus. Pai, eu quero abençoar o ministério da minha esposa. Eu quero declarar que é uma mulher frutífera, declaro que é uma mãe sábia, declaro que é uma companheira fiel, declaro, Deus, que é uma amiga, declaro, Senhor Deus, que é uma esposa, declaro que é minha namorada, declaro, Senhor Deus, que ela é a mulher que me complementa. Em nome do Senhor Jesus, eu declaro que é um ministério, Deus, que eu verei crescer e desabrochar a cada dia. Senhor Deus, que cresce, Senhor Deus, com raízes profundas em Ti. Em nome do Senhor Jesus, livra do mal, livra da tentação, da queda, da mentira. Dá a ela sabedoria, Senhor Deus, a cada dia para lidar com situações de pressões. Senhor Deus, em nome de Jesus, nós declaramos, ó Pai, que nós estamos vendo, Senhor Deus, Pai, aquilo que tem sido semeado, Deus. Se essa igreja crescerá ainda mais, nós veremos ainda, Deus. Pai, eu reconheço diante de todos, ó Pai, diante do Senhor, ó Deus, que o Senhor me deu, Pai, a família do propósito, em nome do Senhor Jesus. Pai, que o Senhor possa me levar a cumprir o propósito, Senhor Deus, de Ti, Jesus, em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus, em nome do Senhor Jesus.
Aleluia. Termino dizendo que aqueles que têm o espírito renovado, talvez eles entenderam o que a gente falou aqui. Aqueles que têm o Espírito de Deus fluindo, vocês entenderam. Gostaria de encerrar então abençoando a vida de cada um dos irmãos. Declarar que você faz parte de um ambiente onde nós honramos as pessoas. Eu honro vocês, irmãos. Vocês são um presente de Deus na minha vida. Levante suas mãos. Levante suas mãos. Pai, em nome de Jesus, nós abençoamos como equipe, como uma equipe que o Senhor tem levantado faminta pela Tua glória. Em nome de Jesus, eu declaro que vocês são fortalecidos a cada dia e que eu declaro sobre você, é possível você viver cumplicidade no seu casamento, intensidade nos seus relacionamentos. É possível você experimentar o melhor de Deus. É possível você viver uma vida aonde o Espírito de Deus que te guie. É possível você alcançar os propósitos do Senhor. É possível você honrar aqueles que vieram antes. É possível você honrar aquelas pessoas que caminham com você. É possível você viver sim aquilo que Deus tem sobre a sua vida. Em nome de Jesus, meu irmão e minha irmã, que vocês possam sair daqui talvez chacoalhados pelo Espírito de Deus. Sair daqui renovados pela unção fresca do Senhor. Muitas vezes não compreendendo na totalidade o que está acontecendo, mas você faz parte hoje de um início. Hoje é o primeiro culto de um novo ciclo. Nós começamos hoje esses 7 anos que virão à frente, ciclo agora de abundância. Eu creio que esses 7 anos que se concluíram agora essa semana foram tempos de desafios, foram tempos onde fomos checados, aonde nós vivemos muitas vezes na escassez, mas eu declaro agora que 7 anos, um ciclo de abundância virá sobre a sua vida em nome do Senhor Jesus. Eu declaro que hoje é profético, hoje é o primeiro domingo desse novo ciclo. Você faz parte de um momento na sua vida, e eu declaro que todos aqueles que estiverem debaixo, Senhor Deus, desse fluir, receberão também na mesma proporção desse novo ciclo. Eu abençoo a sua vida. Você verá multiplicando recursos, sabedoria, graça, unção, vida de Deus sobre a sua vida. Vocês verão nitidamente que realmente vocês têm feito parte dessa unção, desse fluir, dessa nova estação que começa hoje sobre a sua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Quero agradecer você que ficou conectado conosco até agora. Tenho certeza que você foi ricamente abençoado. Se você quer entrar em contato conosco, você pode entrar pelo site www.videiraflorida.com ou mandar um e-mail para nós no videiraflorida@gmail.com. Fica na paz do Senhor Jesus.